primeiramente, onde ofereciam sacrifício, e consumiu o sacrifício. E no dia seguinte, quando Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, ofereceram fogo estranho naquele altar de incenso, o fogo saiu daquele Santo dos Santos, menino. A Arca da Aliança que arrebentou a cortina e matou os dois. Você pode dizer, ainda bem que Deus não faz isso hoje. Hoje é um dia da graça. Ele está fazendo mais hoje do que na época. Porque a Bíblia diz que houve um tempo que Deus ignorou, mas agora ele exige que todo homem se arrependa por causa do que Jesus fez na cruz. E doutores podem chamar de ataque do coração. Não quer dizer que todo mundo que morre prematuramente cometeu esse pecado. Não é o que estou falando. Mas estou falando que para alguns é verdade, viu? Não só isso, mas tudo morre porque a cruz é ignorada. Certo. Estamos fazendo outra coisa agora. Irmão Suega, talvez a gente não veja esse fogo saindo, né? Põe a câmera aqui, meu filho. E de maneira imediata, uma morte imediata, mas é a morte do pecado. É a morte do domínio do pecado. É a morte do controle do pecado, que é a ira de Deus revelada agora. Só existe uma resposta para o pecado, que é a cruz de Cristo. É isso aí, irmão Suega. Não existem 4 maneiras ou 2 maneiras, a cruz e a cruz. Mas essa lei era boa e justa, né? Veio de Deus, né? Era o originador. Não podemos manter a lei mosaica. Deus exige perfeição total. Não podemos fazer isso, é impossível. Muito menos a substituição do homem e das suas leis, que não são santas. Então nós vemos o homem hoje, na maioria deles, tentando substituir a lei de Deus com a lei dos homens, ignorando isso. E não podemos nem manter a nossa própria lei. Então, somos totalmente submissos ao julgamento de Deus. Ninguém vai funcionar na área da cruz assim, sem querer, acidentalmente. Não dá certo, não é assim não. Eles precisam abraçar de propósito em dizer, Senhor, isso aqui é a sua resposta, e como qualquer pessoa pode ler a Bíblia e não ver o que Paulo falou, a cruz, a cruz, a cruz. Eu não sei que Bíblia que eles estão lendo. Mas eu ainda, e você já falou isso milhares de vezes, aquele crente lá fora precisa de alguém para apontar para o objeto correto, né? Tem que ser assim. E uma vez que eles vêm, uma vez que eles sabem para onde olhar e começam a sentir e ver os benefícios, e eles veem as escrituras, né? Aí as duas coisas trabalham juntos. Mas precisamos de pessoas que vão se levantar e exclusivamente apontar para Cristo e na cruz, para a resposta do dilema do homem. Você declarou para mim, antes de começar a passar o programa hoje, que você falou assim, irmão Suega, não é que são contra a cruz, mas são contra aqueles que estão entregando ela. É, certo. Mas não pode se fazer isso. Se você é contra quem está entregando, olha que Deus escolheu, então você está contra o que ele deu. Certo. Eu acho que é um antagonismo, né? É uma inimizade em si mesmo, quando nós apontamos para a cruz. As pessoas que a fé não estão na cruz não está dirigida como deve estar para eles mesmos, eles precisam se arrepender do objeto errado da fé e dirigir para a pessoa que está apontando, né? Assim como o Rabi falou para ele, né? Você é o inimigo de Israel. Não, estamos apontando para a coisa certa. A inimizade que se levanta é quando o erro é exposto e você não quer olhar para si próprio e no que você está confiando. E aí a inimizade vai contra o mensageiro. E é isto, né? Podemos desculpar isso, fazer desculpas, mas a cruz exige arrependimento. E de fé em qualquer outra coisa que não é Jesus e o que Jesus fez. E o homem não querendo deixar onde eles colocaram a fé deles, então se torna antagônico contra o mensageiro. Verdade. Olha, viajando em todo o mundo, tendo contato com muitas pessoas, igrejas de Jesus Cristo, e aqueles que são líderes, olha, esse versículo aqui não está exonerando ninguém,
no corpo de Cristo. Desta indignação de Deus, viu? Se confirmarmos qualquer outra coisa. Claro. Agora, talvez não seja uma maneira boa de acabar o programa, mas eu estava contatando e trabalhando com um homem que escreveu uma Bíblia pentecostal de estudo para uma das maiores denominações, sabe, evangélicas com missão. E fizemos escolas bíblicas, tudo que a gente podia, apoiamos e tudo mais, como a gente já fez com mais de 600 famílias no mundo todo. Ele começou a ligar para mim um tempo atrás no telefone e falar da justiça própria, os ataques, né, entre mim, contra mim e você. E estava ligando e falando mal, viu? Ó, fogo nas ventas e falando mal da gente, sabe? Denegrindo que a gente estava crendo em Jesus e o sangue. E ele continuava ligando, falando mal todo dia, por meia hora aí. Finalmente eu falei assim, irmão, sabe de uma coisa? Eu não acho que o seu problema é isso, mas o seu problema é com Deus. Isso aí foi outra explosão na mente dele. Aí eu nunca argumentava com ele, a não ser aquela vez eu falei assim, o seu problema é com Deus, viu? E com o que ele tá falando sobre o filho dele, Jesus. Tem perdão. Isso aí. E ele ligou de volta todo dia, falando mal. Eu falei, irmão, você está se ferindo. Se você não parar com esse negócio aí, você vai ter um problema de coração. Ó, 2, 3 semanas depois ele morreu de um ataque do coração. Ó, você não pode se levantar contra a cruz de Cristo e ter o favor de Deus. Você se colocou fora do que Deus tem para você. E é o que esse versículo diz. Por causa da lei, trabalha a indignação de Deus, a ira de Deus. E Deus não se agrada com isso, não. Quando você vem com uma fé simples de Cristo que ele fez na cruz e mantém sua fé lá, porque você reconhece que não tem nada de mim mesmo, nada de nós, mas tudo de Cristo. E aí isso nos traz esta bênção, o Espírito Santo que trabalha e se move nos corações, nas vidas, nos conformando à imagem de Jesus Cristo, fazendo-nos como Cristo. Se esse elemento, olha aí, ó. Escuta aqui, eu não vou falar muita coisa, mas se ele tivesse escutado, né, o Jim, sabe, que tinha um espírito permeando essas denominações na época. É mesmo. A Rede Sun Live de televisão não estaria aqui hoje, viu? Não teria Bíblia de Estudo do Expositor aqui hoje. Olha o que eu estou te falando, hein? Não haveria Rede Sun Life de rádio hoje. Nada disso estaria existindo hoje. Isso se tivéssemos escutado as denominações. Senhoras e senhores, siga a palavra de Deus. Você nem sempre vai ter a aprovação de todos, mas você será abençoado pelo Senhor. Deixa eu mencionar algo aqui antes de continuar, antes de terminarmos, porque o tempo acabou. Quinta, vamos estar diante de você pedindo sua ajuda em relação a maratona pagando por tempo na TV. E temos que pagar todo mês por isso. E eu sei que hoje eu estava olhando para o relatório, ontem eu vi que estávamos no vermelho mais ou menos por $500 milhão no banco. Peraí, isso não é justo não, peraí. Quando os cheques entram, aí vamos estar no vermelho, que foram escritos e tal. Então, precisamos da sua ajuda, precisamos muito dela. E eu perguntei a Francis, olha, será que vamos conseguir? Ela falou, sim, vai dar certo. E ela que cuida disso, então ela nunca esteve errada até hoje, então ela vai conseguir. Esteja orando então, estamos esperando o Senhor. Deus te abençoe. Obrigada por assistir à Mensagem da Cruz. Espero que você tenha sido abençoado com o programa de hoje. Para mais informações, visite o site jsm.org. Esteja conosco no próximo programa Mensagem da Cruz com o evangelista Jimmy Swaggart. Esta es la cadena de difusión Sun Life.